Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Tabet e este aqui é o Segunda Chamada, direto de Lisboa, mais precisamente da sala de degustação da Vini Portugal. Quero agradecer a Vini Portugal por ceder o espaço e também a Turnê Viagens ao Ricardo Santana, que organizaram tudo isso aqui, logística toda. Muito obrigado. Hoje, eu e Mara Luque decidimos fazer um Lisboa Connection, ou melhor, um Sobral Connection. Estão conosco aqui o Caio Blinder e o Lucas Mendes. Quero fazer aqui, antes de continuar, quero dizer que eu sou muito fã de vocês, acompanho desde o primeiro programa, desde a época do Paulo Francis, do Nelsinho Mota. E quando a Mara me falou que o Lucas Mendes ia fazer, eu falei assim, Mara, deixa o Lucas apresentar, o Lucas é o mediador, é o cara. Aí a Mara falou assim, não, vamos deixar, faz você que eu quero ver o Lucas opinando. Então eu também quero hoje ver o Lucas opinando. Obrigado, muito me honra a presença de vocês dois aqui. E, além deles, tem um caipira, isso mesmo, um caipira de Pindamonhangaba, que virou o filho dileto de Sobral, no Ceará, candidato à presidência, Ciro Gomes. Normalmente eu falo agora no começo do programa quais são os assuntos, mas nas últimas duas edições deixaram claro que é melhor a gente deixar aberto, porque aqui em Portugal a conversa rola muito solta. Deve ser por causa desses vapores de vinho aqui em volta. Então, hoje nós vamos tentar falar de vários assuntos, mas não prometo nada. A imagem do Brasil no mundo, a candidatura de Sérgio Moro, a chapa Lula e Alckmin, a filiação destravada de Bolsonaro no PL e no conteúdo extra, se tiver conteúdo extra, sabe-se lá Deus, a gente aguarda para ver qual surpresa está preparada para a gente. A gente começa a Segunda Chamada logo depois da vinheta. Na semana passada, o ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, e a Marina Silva falaram de como a imagem no Brasil mudou. A imagem do Brasil no mundo está completamente diferente. A gente sabe disso andando na rua aqui, quando você conversa com alguém, as pessoas quase têm pena de você ser brasileiro. Ô Ciro, a impressão que eu tenho é que os líderes mundiais estão só esperando o Bolsonaro ir embora para falarem com a gente, para voltar a dirigir a palavra ao Brasil. É isso mesmo? O que você sente? Você tem uma questão substantiva e uma questão adjetiva que não é, por ser adjetiva, irrelevante. A questão substantiva é que o Brasil virou um pária internacional nos assuntos que importam. O manejo da questão ambiental, nós saímos de um lugar de protagonistas globais para um lugar de grande bandido, e com um presidente que mente descaradamente sobre dados que são disponíveis globalmente pelo acesso ao satélite. Então é um negócio absolutamente estúpido. Questões substantivas, a economia brasileira está jogando de lado há 10 anos. E significa o quê? A Ford estava lá há 54 anos, foi embora. A Sony estava lá há 60 anos, foi embora. E você tem todo um conjunto de variáveis que a propaganda interna não engana. Os grandes formuladores, a Economist, os jornais, os editoriais dos jornais, aqueles que leem o Brasil. Essa é a questão substantiva. O Brasil vai mal, vai muito mal economicamente, vai muito mal no manejo do território, as notícias da degradação social, de violência, são substantivas. E adjetivamente, embora volto a dizer adjetivo aqui, não quer dizer pouco importante, você tem um presidente que é um bandido. Desculpa, as pessoas acham que às vezes eu uso palavras muito duras, mas é um bandido, é um marginal. Se o Brasil tivesse morrido na pandemia, a média do mundo, e o Brasil é muito acima da média da África, do leste da Europa, mas se a gente tivesse ficado na média do mundo, nós teríamos 480 mil pessoas a menos morrido. E essas 480 mil pessoas acima da média morreram pela atitude assassina, genocida do Bolsonaro. E as instituições brasileiras estão colapsadas ou subornadas. No caso, o presidente da Câmara e a maioria dos deputados viraram marginais de uma quadrilha de assaltantes, orçamento secreto, que é isso? E o mundo todo sabe disso, E o Bolsonaro, que entra no poder para denunciar a corrupção verdadeira do PT e tentar uma racionalha econômica como resposta à tragédia que o PT produziu na economia brasileira, faz o oposto. Então, adjetivamente, o Brasil é visto no mundo como um país governado com ampla maioria de apoio no parlamento, nas instituições, o judiciário, o Ministério Público, de um neonazista. Veja que tragédia onde nós estamos. Ô, Lucas, você e Caio, nos Estados Unidos, vocês tinham um negacionista lá também.
Como é que os americanos enxergam o Brasil? E esse resultado que Ciro falou das mortes, eu acho isso muito impressionante mesmo, assim, o número de mortes. Mas a imagem nossa está suja há muito tempo. Começou a sujar desde o começo do presidente Bolsonaro. Ela entrou na lama e a gente nunca saiu dela, não. A nossa imagem nunca esteve tão ruim. Eu estou lá, nem vou contar o tempo, é mais de 50 anos, como agora. É uma esperança grande, mas os americanos também têm uma outra imagem lá, que é pior no mundo inteiro, tão ruim quanto a do Jair, que é a do Trump. O Trump que conseguiu 75 milhões de votos, e hoje é uma surpresa que um homem ainda tem esse índice de aprovação. Não tem nada melhor do que o Bolsonaro. Caio, você quer... Não, a ironia é a seguinte, esse é o contraste. O consolo do Bolsonaro é que uma parte da população americana, em função do trumpismo, é negacionista. Então, ele está em casa. Bolsonaro, uma parte do país se recusa a tomar vacina, que, aliás, é uma proeza. Apesar do Bolsonaro, o brasileiro se vacinou. O brasileiro é a favor da vacina. Enquanto nos Estados Unidos, a resistência à vacina é de um setor expressivo da população. Não, expressivo, que é 30% dos sulistas. É expressivo. Se você tem um país no primeiro mundo que 30% da população não se vacina... Nega vacina? Ao contrário de... Estamos aqui em Portugal, parabéns para os portugueses, parabéns para os brasileiros, para 30% dos americanos e o chefe do Bolsonaro, que é o Trump. Mas é muito doido que o Bolsonaro, quando comparam o Bolsonaro com o Trump, eu ainda falo assim, mas o Trump pelo menos sabia ler, sabia escrever. O Bolsonaro é um cara que vai... Trump? O Trump? Sabe ler e escrever? Perto do Bolsonaro? Sabe. Não, Eu te garanto que sabe. Eu vou em socorro do Tabet. O Trump representa um conjunto de valores muito importantes pela rendição dos democratas a esse mainstream financista corrupto, não é? Que a Hillary representou com força muito grande. Os democratas se corromperam, não é? A projeção de poder americana com Barack Obama é a pior possível. Então, toda uma retórica e a questão da crise econômica estressada pela migração fez com que o Trump representasse, quando ele fala American First, não é? O que ele está falando é o seguinte, eu vou falar de novo em política industrial, eu vou de novo fazer questões protecionistas para reter o capital americano, para estimular o desenvolvimento. O Bolsonaro é o quê? Eu discordo. O Bolsonaro é um macaco numa casa de louça. Não, o Bolsonaro não consegue nem saber que é política industrial. É isso. Ele não tem nada. Eu discordo de 80%. Eu acho o Trump uma coisa deplorável. Ele nunca teve uma empresa de sucesso. Ele Sim. teve um programa de televisão. Ele é um de grande sucesso. palhaço, eu também Tudo acho. mais que ele fez deu errado. Ele nunca conseguiu ler, toda manhã ele chegava, a CIA chegava, os outros ministros, aqui tem um briefing aqui. Ele não lia um briefing. É bem provável. Ele não lia e ele só ia no instinto. Ele tinha um assessor que puxava o saco dele, que fazia tudo que ele mandava, e esse homem crescia lá dentro do Mas a diferença entre o Trump e o Bolsonaro é ignorante mesmo, não sabe nada. O Trump, ele achava que sabia mais do que os assessores e não precisava ler. Mais do que preguiça, era essa arrogância dele. Eu sei mais do que todo mundo. O Bolsonaro é preguiçoso mesmo. Então ele fala, eu vou delegar. Não acho que seja só preguiça. O Bolsonaro é o cara que vai para a live dele, falando para todo o Brasil, e fala que a vacina pode causar AIDS. Não, é verdade. O Bolsonaro é um canalha. Ele é inimigo da saúde. O Bolsonaro é um canalha sem limites. Podemos sair dessa dupla aí e falar de um cara mais interessante? Vamos. Falar de um cara que foi o governador mais popular na história do Brasil, que é esse aqui, é candidato pela 4ª vez à presidência, das 100 melhores escolas no Brasil, 50 são no... Quem é que... Ops, 82. 82 são Sorry. 2 no Sobral, olha. Esse cara é candidato pela 4ª vez. Por que você não vota nele? Quem disse que eu não voto nele? Já melhorou. Você não vota nele? Não, eu tenho uma pergunta mais sacana. Não vem com a história aqui em Nova York, você não pode votar em Nova York. Eu já caí. Primeiro, pode votar. Pode votar. Eu tenho uma pergunta, não para o Tabet, primeiro eu tenho uma pergunta para outra figura, para o Peçanha. Peraí, por que você atropela a minha história? Não, é continuação. Não, é continuação. Estou fazendo uma pesquisa aqui. Eu quero fazendo uma pesquisa aqui
Eu estou fazendo uma pesquisa aqui. Por que eu vou chegar na Mara, vou chegar em você e você atropela? Eu vou chegar. É uma mania sua. Não, eu vou chegar. Mara, Peçanha, por que você não votaria no Ciro? E, Ciro, como você vai convencer o Peçanha a votar em você? Quem fala primeiro, o Peçanha? Olha, Não é você, Tabita, é o Peçanha. o Peçanha poderia votar no Ciro se o Peçanha tivesse conhecido o doutor Ciro, tivesse arrumado ali um esquema com o doutor Ciro para guardar os carros do doutor Ciro. Isso é o Peçanha. Agora, a pergunta melhor que você fez é o que o Ciro faria para convencer... Que ele está mais politicamente correto. Ele não vai votar no Bolsonaro ou vai? Você acha que o Peçanha vai votar? Então, deixa eu acrescentar mais. O Peçanha está muito decepcionado com o Bolsonaro, mas não achou coisa melhor ainda. E essa é a tragédia brasileira. Mara, você votaria Não, ele não me achou Ciro? ainda. Ele vai me achar. Você votaria? Eu não declaro meu voto. O meu voto é tão secreto como um de um delegado da prévia do PSDB, que você não vota. Ciro, Que vexame, que vexame. olha aqui. Você bate firme, você pega firme, bate nos seus adversários, você é implacável na sua crítica. Me fale mal de você durante 1 minuto. Por que você não votaria no Ciro? Não, veja, eu acho que eu preciso ser um pouco mais, e eu estou evoluindo para isso, mais transigente, não é, com a realidade política posta no Brasil. Eu sou muito indignado com ela, e eu gostaria muito de ser um poeta, eu não sou um poeta nesse sentido de, sabe, apreciar as emoções e confiná-las a versos metrificados e bem rimados e tal. Eu sou um cara que traquejou a vida. E na minha vida pública, sabe, eu não me corrompi. Eu estou olhando no seu olho aqui. E se isso é uma declaração pessoal, tem a seguinte: eu fui ministro, governador, ministro 2 vezes, governador, prefeito, fui deputado federal, fui deputado estadual, nunca respondi por um processo de corrupção, nem passei absorvido num país em que... Estou procurando um defeito seu. Não, mas tem. Eu estou lhe dizendo qual é. Então, de repente, eu me lanço na política brasileira como uma espécie de anticandidato. Eu sou um penetra numa festa de brancos para a qual eu não fui convidado. Mas você está no sistema há dezenas de anos. Pois é que está. Então, lá no Ceará, eu era o poder, como ainda hoje o grupo a qual eu pertenço ainda dá as cartas na política com grande virtude popular. Nós temos esses resultados em saúde, em educação, em economia. Essa questão fiscal, por exemplo, é muito curioso, né? O tal mercado me veta, e eu sou talvez o único político brasileiro que não tem um dia de déficit na sua carreira. Eu fiz proezas que não são muito de serem ditas, mas aqui no My News cabe, talvez. Mas assim, eu fui ao mercado e comprei a dívida do Ceará, a dívida imobiliária, com 15 anos de antecedência do vencimento. Fui lá e paguei. Tamanha era a sobra. Mas, Ciro, então, essa é a pergunta do O defeito. Lucas, que eu acho que Não, mas veja, Não. o meu defeito acabei de dizer num minuto. Aquele primeiro minuto era esse, o resto foi a tentativa. Então, de repente... A sua intransigência? Não, é a minha intransigência. É a minha intransigência. Porque, veja, se eu topo assinar uma carta aos brasileiros, eu já tinha sido presidente do Brasil. Eu tenho uma pergunta parecida Porque com a do a elite Lucas. inteira sabe que eu sou sério, inteira sabe que eu sou competente. Não estou aqui, senão, apresentando o meu currículo, né? Porque Não, imagina. eu estou pretendendo o cargo, eu estou apresentando o meu currículo, senão parece elogio em boca própria. Mas eles acham o seguinte: eu sou um cara de cintura dura, enfim, e eu fui isto durante muito tempo. Mas a calça não está mais apertada. Não, a Gisele está melhorando muito. Agora, Ciro, a pergunta, uma coisa... O Tabe começou falando da imagem do Brasil. No externo. Agora, a imagem interna. O índice de rejeição dos candidatos é alto. Do Lula, menorzinho. Você está melhor do que menos rejeitado do que o Moro e do que claro que o Bolsonaro. Dos competitivos, eu sou dos menos quatro, rejeitado. Não, então, Mas agora, a minha pergunta é a seguinte. Então, uma mensagem positiva. Nós estamos aqui, o protagonismo é o Lula vem na Europa, ganha manchete. O Moro... Foi bom para o Brasil. Foi bom para o Brasil, para as pessoas, pelo menos terem um contraponto. Não é? Você quase foi bom pro você Brasil. atropelou minha pergunta. Perdão. Mas era sobre isso. Eu ia te pedir, então, uma mensagem positiva, coisa de campanha negativa e tal. Me fala uma coisa positiva a favor desses 3 candidatos. Uma mensagem sobre o Lula, sobre o Moro e sobre o Bolsonaro. Alguma coisa positiva. Moro e Bolsonaro, meu irmão, não dá. Mas o Moro é campanha contra a não dá. corrupção, você está contra a corrupção. O Moro é um corrupto. Tenha paciência. Então, você dá um pouco só um minutinho, pera um pouquinho. Agora, vamos raciocinar juntos. Eu sei que o establishment, o tal sistema, não é, agora quer fazer o Moro à força. Eles não aprendem nada. O Moro é uma filial deplorável do Bolsonaro. Quer dizer, veja bem, um juiz. Nós estamos aqui numa república.
Não estamos na vizinhança aqui da civilização ocidental, onde se funda a partir da velha Grécia e tal, a França na Revolução. Francamente, em qualquer lugar minimamente civilizado, seria assim, não, um juiz julgou um político, tirou deles os direitos políticos e, em seguida, foi ser ministro do político que ganhou as eleições porque aquele político não estava participando por uma sentença dele. Isto é de uma ladroeira, de uma corrupção, porque, quer dizer, diz o Código Penal, eu sou professor de Direito, que corrupção passiva, o tipo corrupção passiva é aceitar receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. Hoje é público que o Bolsonaro, antes de se eleger, ofereceu ao Moro um cargo de ministro vitalício do Supremo Tribunal Federal. E se isso não for vantagem indevida a qualificar corrupção passiva, temos agora o Supremo Tribunal Federal que diz que o Moro é um juiz suspeito. Então essa é a primeira dimensão. Agora quer ver outras? Francamente, Caio, nossa elite pirou. Francamente, o Moro destruiu a construção pesada brasileira, que não se faz. Vocês acompanham a crise de 2008. Você manda prender as pessoas físicas responsáveis, salva as empresas, salva a expertise técnica, salva o portfólio, salva, vamos dizer, a memória e os trabalhos, os empregados. O Moro destruiu a empresa, Odebrecht, e sabe onde é que o Moro trabalhava até ontem? Para a empresa americana contratada para gerir a massa falida da Odebrecht. Tenha santa paciência. Você está com picareta. Pelo teu discurso, você está com mais medo, você está com muito medo do Moro, eleitoralmente agora. Não, com medo, não, você que não, me medo no sentido, dele. medo no sentido de você me eleitoral. Você me pediu para eu elogiá-lo. E eu não consigo. Eu acho o cara... Veja bem. O Lula você consegue elogiar, então? Você elogiou no começo. Eu consigo. Então, quer ver? O Lula pegou o salário mínimo valendo $120 e entregou em $320 a poder de compra. O Lula pegou o crédito como proporção do PIB com 15% e entregou com 57%. Eu te pergunto, e você quer então o eleitorado do Lula? Você não está interessado no eleitorado do Moro? Não, eu quero, sabe, participar de novo. Olha aí, eu sou um cara que só quero ser presidente da República se eu estabelecer uma relação de confiança com a massa popular brasileira. Então eu vou falar a verdade, não me importa a consequência. Como comer medo do Moro? Cara, eu tenho coragem de mamar em onça. Você tem coragem de mamar em onça? Eu era um jovem talentoso, unanimidade nacional, quando fui chamado para ser ministro da Fazenda. Todos os meus conselheiros disseram, sai dessa, o real está fazendo água. Todo mundo vai dizer que você que afundou o real. Eu fui lá e entreguei o Brasil crescendo a 5%, com zero déficit, com o desemprego menor da história. Mas, Ciro, você não acha que a entrada do Moro na corrida eleitoral, ela muda um pouco esse tabuleiro vai ter uma que já estava... Vai ter uma conjuntura. Olha aqui o assunto que nós estamos tratando. Então, veja bem, mas um filme já visto. Vocês não lembram de um fenômeno chamado Luciano Huck? Ele estava nesse mesmo lugar aí. O mesmo sistema, que não quer mais o Lula, porque desconfia que o Lula, com 78 anos, tudo que quer é se vingar, e tem razão, porque o Lula não tem nada, não tem proposta nenhuma, o Lula não tem vontade de nada, o Lula quer se vingar do povo brasileiro. Sabe? Ciro, o que você oferece de novo? Você já foi candidato eu ofereço de novo um projeto com começo, meio e fim, que eu gostaria muito de discutir. Um projeto. E eu quero dizer a vocês o seguinte, olha que coisa trágica para o nosso país. É o único cara que está propondo. Isso é um negócio de cinema, um país está na mais grave e profunda crise da história, uma campanha acelerada, parece que a eleição é depois da manhã, pesquisa para todo lado e um choque de personalidades. O que é o Moro? Eu estou propondo um questionário, Lucas. Que conexão internacional é essa? Você dá uma entrevista na CNN dizendo que o Moro foi manobra de uma conexão internacional, que eu não faço ideia que conexão. Quem está interessado em levar o Moro para a presidência do Brasil? Que conexão internacional? Não, ele é uma conexão do estabelecimento brasileiro, o sistema financeiro. Mas a palavra que você citou, né? Não, mas há uma conexão internacional flagrante. Quem é? Petróleo e grana. Você está sabendo o que está acontecendo com a política de petróleo brasileira? O petróleo comprou o Moro. O petróleo não, a CIA americana, por exemplo, serve ao Moro. O Dallagnol dá uma declaração de que se não fosse a CIA não tinham conseguido prender o Lula. É a única história de um ministro da Justiça do meu país que foi recebido na sede do FBI. Mas, Ciro, isso está quando você fala assim... Depois é o seguinte, o Brasil tem códigos, regras, como o mundo inteiro tem, para a cooperação policial. Pois bem, o Moro fez a Operação Lava Jato com o FBI atuando no Brasil e a NSA atuando no Brasil fora dos canais oficiais. Isso tudo eu tenho um documento, isso tudo vai ser empurrado na testa do Moro. Eu nunca vi. Ah, mas eu tenho todos. O FBI não, entra no Google.
Entra no Google. A CIA atuando Não, a favor o Dallagnol do Moro. diz o seguinte, que não seria possível ter feito a Operação Lava Jato se não fosse a cooperação da CIA. Sabe quem é o Dallagnol? Os procurador-chefe da Força Tarefa, que agora também é um político. Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar se o juiz do futebol, vou bancar o Lula agora, para o povo entender, né? Onde é que se o juiz do futebol entrar com a determinação de que o Flamengo vai ganhar? O que será do Fortaleza, que está em 4º lugar, se a gente não acreditar que o juiz vai arbitrar a partida de forma equilibrada e isenta? O Moro é um picareta. Não é. Como é que eu estou dizendo Não fato? é É verdade ou não é verdade que o Moro saiu da magistratura para servir ao governo, que ganhou as eleições porque o Lula foi, ou pelo menos pode alegar que foi, subtraído da disputa, e depois o tribunal diz, isso é oficial, que o Lula foi subtraído de forma suspeita. Ô Ciro, a última vez que eu conversei com você, a gente Agora, tava o Lula, qual é a tragédia? É que o Lula faz uma aposta no nacional consumismo. É o neoliberalismo com a ideia vã, mentirosa, de dourar a pílula. O Lula não mudou uma linha das instituições brasileiras. Quando terminou o período do mando do Lula, o Brasil tinha 5 pessoas concentrando a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. A única mudança institucional que o Bolsonaro não destruiu foi a tomada de 3 pinos. Mas, Ciro, quando você fala Me desafio com outra. Mas, Ciro, teve uma inclusão no governo Inclusão do PT. aonde? Inclusão grande. aonde? Você teve uma pobreza, classe... tirou. Só um minutinho. Política social compensatória está no ideário do consenso de Washington. Mas, Ciro, Veja bem, a gente separa o Lula, desculpa, Caio, Não, a gente perdão, separa o Lula da Dilma porque é o que ele vai fazer insultando a nossa inteligência. A maior queda, a maior depressão econômica produzida no Brasil, que é essa que nós estamos vivendo, foi produzida pelo Lula. Sabe quanto caiu o PIB brasileiro em 2 anos? 7%. Sabe quando aconteceu isso na nossa longa história, imperial ou republicana? Nunca. Todo mundo que está nos assistindo sabe que dia começou a tragédia do desemprego. O desemprego estava em 4 quando a Dilma assumiu, passou para 11, o Bolsonaro está com 14. Vamos refrasear. Por que uma gente tão generosa, que deu ao campo social-democrata / esquerda, pelo menos retórico, 6 vitórias seguidas, a proporção de 70% vota num boçal como o Bolsonaro? Vamos entender nosso povo. Por rejeição ao Lula. É evidente que foi. A força dominante era prevalente, claramente era o antipetismo, por uma razão circunstancial e outra razão substantiva. A circunstancial qual era? O povo brasileiro foi votar em 2018 no epicentro da pior crise econômica da nossa história, passionalizado seu drama de desemprego de 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome no SPC. 6 milhões de empresas estão no Serasa, que é o SPC das empresas Ciro, do Brasil. o drama que eu vejo no que você está falando... 300 mil unidades de comércio fecharam, 38 mil indústrias fecharam no Brasil. Caramba, todo mundo viu isso acontecendo no Brasil. E o povo ainda teve que suportar, para além dessa crise monstruosa, a notícia novelizada em tempo nobre da corrupção generalizada. O Lula não teve o devido processo legal, eu denunciei desde a primeira hora. Mas dizer que o Lula não fez da corrupção a ferramenta central do modelo de poder dele é insultar a inteligência de um cara que estava ali, olhando de perto. Ciro, o drama que eu estou vendo no que você está falando é que você quer falar em projeto, mas o sentimento do brasileiro é o sentimento que são 2 sentimentos. Ou o sentimento anti-Lula ou o sentimento anti-Bolsonaro. Eu não estou conseguindo tincar que você está com uma narrativa que você precisa escolher pedaços de cada candidato para encontrar. Está difícil, porque você quer falar em projeto. Claro que tem que falar em projeto, mas o sentimento do brasileiro é esse, que ele foi de um lado para o outro e pode voltar para o lado do Lula outra vez. Eu não estou. Onde você vai se encaixar? Eu queria emendar essa pergunta do Caio, que é a seguinte: eu entendo você falar que você, dos candidatos que estão na frente, né, entre os 4, 5 primeiros, é o que tem um projeto, isso é claro para mim também. Mas é aquilo que você falou. A gente vive hoje uma eleição, uma pré-eleição, que é um choque de personalidades. Então tem o Bolsonaro do lado, tem o Lula do outro, tem o Moro surgindo agora. E o Ciro. Também personalidade. A última vez que nós estivemos juntos, foi até aquela entrevista na Twitch e tal, e eu falei assim, bom, evidentemente você se aposta como essa terceira via. Não, nem a pau. Só desculpa. Não, a terceira via que eu estou falando não é a primeira, não é a segunda. Isso é uma impostura absoluta. Ok, vamos esquecer a nomenclatura. Tá. Você vem com essa alternativa e você apostava num derretimento ou do Bolsonaro ou no derretimento do Lula, e você certamente, num segundo turno contra o Lula, você ganha votos dos bolsonaristas. Num segundo turno contra o Bolsonaro, você ganha voto do PT. Eu ontem até conversando com a Mara, eu falei assim, a questão é que a eleição é em 2022. Se a eleição fosse em 2023, eu tenho certeza que o segundo turno seria Ciro e Moro. Porque eu acho que... Boa sacada. Eu acho que o PT
e o Bolsonaro meio que se alimentam nessa coisa. Muita gente vota no PT para não votar no Bolsonaro e vice-versa. Com o derretimento de um, que é o do Bolsonaro, que está caindo muito, acho que algumas pessoas que votariam ou pretendem votar no Lula podem acabar revendo isso até 2022. Eu tinha para mim, Ciro, que a tua tática, eu posso estar equivocado aqui, mas a tua tática era assim, eu vou dar porrada no Lula, porque com esse derretimento do Bolsonaro aqui, eu vou virar uma alternativa para quem vota no Bolsonaro e não quer mais o PT. Eu acho que a entrada do Moro dá uma bagunçada nesse tabuleiro, porque ele entra, ele vira uma alternativa para bolsonaristas arrependidos, e aí acho que agora você vai começar a bater mais no Bolsonaro. Eu estou equivocado? Ele bateu só no Moro até agora. Não, peraí, o que eu já disse do Bolsonaro aqui, eu vou no bandido. Não, mas no Moro, deixa eu só, veja bem, quando a pessoa cultiva a honestidade intelectual, e muitas vezes as pessoas que me querem bem dizem que eu preciso optar se eu quero ser um político ou um acadêmico. E eu quero ser um político que tem honestidade intelectual. Então, veja, o que é que eu estou pensando pragmaticamente para você entender a minha tática? O que eu acho é o seguinte, que a reeleição é um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. É tal a desigualdade na condição da disputa, da visibilidade, das condições de assinar papel e mandar um Bolsa Família turbinado, sabe? É um mandato de 8 anos com plebiscito no meio, como é nos Estados Unidos. Então, é muito improvável que esse plebiscito seja em desfavor da situação. Neste caso, vai acontecer o oposto. Então, eu acho que, neste caso, o plebiscito determina que quem vai perder nestas eleições de 2022 é o Bolsonaro. Então, para mim, é galinha morta. Vai ser derrotado. E eu, com isso, quero ver se o povo brasileiro tira o espinho do coração, sabe, de não votar contra o Bolsonaro, mas votar a favor de uma mudança. Porque o Bolsonaro não caiu de paraquedas. O Bolsonaro é um produto da contradição moral e econômica do Lula, do vazio ideológico, do vazio programático, da incapacidade, tendo tido as oportunidades de ouro que teve, de não reformar o país. Então, veja, mas esse plebiscito hoje tem data marcada, que é o que você está lendo nos jornais. Você não é um cientista político, nem os jornais são obrigados a fazer ciência política como eu sou, porque é a minha arte e a minha ciência a um só tempo. Então, veja, hoje o plebiscito está mais ou menos assim, 75 a 25. Se você reparar, faz uma leitura, vamos dizer, composta, dinâmica, porque pesquisa é retrato e a vida é filme. Né? Então, seu filho, né, conhece bem o ramo, é um emergente diretor aí de cinema. Então, veja, se nós temos 75 a 25, Bolsonaro 25, 75 contra o Bolsonaro, as melhores hipóteses para o Lula são de que ele captura 40 na melhor hipótese e 35 nas piores hipóteses, se você fizer uma coleção dinâmica das pesquisas. Cadê os outros 35 e 40? É minha tropa. Eu só preciso capturar, e eu já parto com 12. É evidente que o Moro, neste caso, ele entra para tumultuar, como o Luciano Huck entra para tumultuar, como o Mandetta chegou para tumultuar, do meu ponto de vista. Cada um deles tem legitimidade para fazer, como o Dória quer também esse lugar, o menino lá, Sua Excelência, o governador do Rio Grande do Sul, quer esse lugar também e tal. Agora, ok, o que vai nos distinguir? Aqui que eu quero uma mudança de método. Por quê? Porque na mudança de método eu ganho, essa é a minha tática. Se a gente for para um choque de personalidade, o que vai ficar para a elite brasileira? O Ciro é um destemperado e pronto. Então, não, o que ele fala tem fundamento, os números que ele diz são coerentes. E está mais destemperado. Eu vou voltar numa então, por quê? Porque imagina se eu sou... vou voltar numa pergunta do Lucas. Então, repare, ele abriu o programa. Eu parto atrás destes 40, 45, que não são Lula nem Bolsonaro, e hoje estão claramente identificados, e são um pedaço relativo muito maior do que o Bolsonaro, quase o dobro, e empate ou maior um pouquinho do que o Lula. Se eu decompuser daqueles que estão com o Lula, porque acho que o Lula é o mais viável para derrotar o Bolsonaro, eu chamo Chico Buarque. Tem gênio mais amorável, mais amável, mais querido, mais admirável, de quem eu sou fã do que o Chico Buarque, mas o Chico Buarque o que é? O Lula pode andar pelado, sabe, chutar a canela de Jesus, né? Ele não quer saber, sabe? Aí, mas é a corrupção, mas assim o Brasil sabe como é, sem corrupção também não governa. Vão relativizando tudo, ensinando que o crime compensa para a nossa juventude. Eu estou noutra, cara.
Então, respeito profundamente o Chico Buarque, vou dizer, o Chico Buarque não tem autoridade, não tem... Claro, parabéns. Ciro, vou fazer uma pergunta camarada para você. Digamos... Não faça não, faça mais... Você vai interrompendo de novo, porque ela pós-eleição. Você não deixa. Pós-eleição, você já ganhou. O que adianta você ganhar a eleição se você é líder de um partido tão pequeno com 15 deputados? Você falou o Trump. O Trump podia ser o que fosse, mas o Trump tinha um partido, um dos dois partidos, e conseguir aprovar. O que adianta você ser presidente se você vai ter que montar as coalizões mais esdrúxulas? Esse seu veto é de um perigo, se ele for desdobrado. É uma realidade política. Teu partido mas é uma realidade muito pequeno para todos. Não para o Lula. Não, se eu ganho, o meu partido dobra de tamanho. Não, mas o teu partido... Espera aí um pouquinho. O PT, quando o Lula se lançou candidato, tinha 13 deputados. Você vai fazer aliança com quem? Partido representa o quê? Sim, aí a aliança é outra coisa. Essa aqui é a minha pergunta. Eu vou fazer aliança, eu sou do ramo, eu sou profissional, certo? Eu conheço essa gente toda. Fui colega, sabe? Fui colega do Bolsonaro, sabe? Fui ministro do Lula, sabe? Conheço eles todos, sabe? O Ciro Nogueira, que é o que dá as cartas na Casa Civil, foi meu colega deputado, sabe? Somos aliados lá no Ceará desde sempre, tal. Deixa assim. Mas qual é a minha lógica? Porque a minha lógica também é o seguinte: primeiro, o presidencialismo brasileiro tem esse defeito, que vai mitigar com a primeira eleição da redemocratização para cá, que não vai ter coligação proporcional. Vocês não calcularam ainda o efeito disso. Sabe o que é? 32 partidos com representação no Congresso vão ser reduzidos a 14. Na melhor hipótese. Que multidão. É uma multidão. mais do que 4. Sim, mas a China, mas a França recentemente teve 14 candidatos. Não vamos transformar o problema em mais grave do que ele é. Qual é o grande problema brasileiro? O grande problema brasileiro é o que eu chamo nos meus textos de paradoxo da legitimidade. O que é isso? 100% dos políticos são eleitos com o povo, interagindo com a agenda do povo. Emprego, salário, todos denunciam corrupção. Você já ouviu algum político dizer, não, a corrupção é uma coisa boa? Não tem. Você já ouviu alguém falar contra o sistema tributário? Todos são a favor de mudança do sistema tributário. Não acontece nada. Da direita, da esquerda, do centro, não acontece nada. As mesmas pessoas. Por quê? Porque no dia seguinte da eleição, o lobby, o grupo de pressão, o suborno, a clandestinidade, controlam a operação do parlamento. E isso não é trivial, mas também tem chave para quebrar. Qual é a chave para quebrar? Primeiro, propor a reforma nos 6 primeiros meses. Antecipar o processo eleitoral dizendo... eu não quero... Qual reforma você propõe nos 3 Eu tenho um meses? livro. Eu tenho um livro Qual é a escrito. primeira? Qual é a primeira Não, ela reforma? vai ser uma revisão constitucional com tudo junto. Mas eu vou dar aqui a chave de superar o paradoxo da legitimidade. Então, propor na campanha um plebiscito programático, ao invés de o Chico, Manel contra Maria, Maria contra exuberância, personalidades, etc. Meu irmão, para de gostar de político, de amar político. Isso é coisa de povo atrasado. Todo povo amadurecido bota um pezinho atrás, bota os políticos para discutir, vê com quem se identifica no diagnóstico, vê quais são aqueles que estão propondo soluções realistas, porque não existe almoço de graça, e manda bala, vota nele e espera o segundo turno para ser conveniente. Bom, se eu fizer isso e propuser nos 6 primeiros meses, eu já estou antecipando o hiato entre um presidente fortíssimo, que acaba de se eleger, e um presidente decadente a partir do 2º, 3º ano, que cai na mão do Congresso e tal. Então, a qualidade da campanha, o tempo da reforma. Mas o Brasil está com uma tragédia, entre outras tantas, que é a destruição do Pacto Federativo. Caio, o Brasil hoje tem 23 estados quebrados. O Rio de Janeiro tem esbandalhado. São Paulo não está ilíquido porque passou 8 meses. É tudo mentira. É como o menino do Sua Excelência, o governador do Rio Grande do Sul. 7% crescia mal. O governador do Rio Grande do Sul disse assim: como é o nome da sua mãe? Ele disse: eu vou dizer o nome da minha mãe, mas antes nós precisamos defender o ajuste fiscal, porque o ajuste fiscal. Sabe qual é o ajuste fiscal dele? Uma liminar para garantir o calote e não pagar dívida com a União. Que o Ceará paga 12% da sua receita corrente líquida. Então, veja, como é que eu pretendo, então, superar o problema de negociação? Eu vou propor a projeto, eu vou propor o tempo, 6 meses, tudo junto, uma revisão constitucional para restaurar o pacto constitucional dilacerado, destruído no Brasil, essas loucuras que se vão fazendo. Agora, esse orçamento secreto é uma emenda da Constituição. Esse PEC dos calotes. Na Constituição Federal Brasileira, uma aberração dos precatórios. Então, repare, restaurando o Pacto Federativo, eu vou trazer uma grande e generosa mediação de governadores e prefeitos para atenuar o hiato entre um presidente reformista e um Congresso reativo por lobismo. Não são reativos porque são a favor dessa agenda, são porque o lobby clandestino, então eu vou aclarar isso daí.
E, no limite, eu vou propor ao Congresso, por maioria simples, que nos impasses centrais, a questão tributária é a mais grave de todas, porque vai dizer de onde vem o dinheiro para tudo mais, eu quero que isso vá direto a plebiscito e referendo popular. Pronto, acabou o impasse. Mara, você queria perguntar uma coisa? Vamos ver se o Caio deixa. Eu vou deixar. Eu dou a palavra para a Mara. Se não, cara, nós caímos nisso daí. Agora, isso eu acho que vocês estão subestimando. Ciro, Oi. você tem análise de coisas Vou botar, boas, mas você está subestimando a disposição, a frustração, a decepção do brasileiro com a corrupção. Nossa corrupção está num nível... com esse Sim, mas nível quem é de que vai resolver isso? Quem deu Moro. exemplo de vida ou quem Essa faz é a discurso campanha moralista? do Moro. Essa é a Então, campanha Mas, do Moro. rapaz, o Moro não aguenta meia hora de conversa comigo. Moro, vem debater comigo, Vai aguentar. queridíssimo. Vem aqui Cuidado no My que vai News. aguentar. Tudo bem, vai lá toda a CIA, vai ajudar e tal, mas é o seguinte, eu vou Que papo perguntar de para o povo brasileiro... Isso parece teoria da conspiração. Eu vou pedir. Eles sempre usam isso. Eles sempre usam isso. Olha só. Aí, quando passam 30 anos depois, a Biblioteca do Congresso liberta a desencriptação e você vai lá, como você já pode ter ido, deve ter ido como grande jornalista que é, e vê lá as gravações do Lyndon Johnson dizendo que tem que derrubar o João Goulart, toda a movimentação de um porta-aviões que saiu da Costa Rica e fundiu-se na Baía de Guanabara, pronta, armada até o dente. Está tudo lá, os documentos, eu fui assistir. Mas Ciro, voltando Não, aqui o drama hoje é diferente. do... O drama hoje é diferente. O drama hoje é diferente. Hoje a guerra híbrida é outra conversa. Mas, inclusive, Ciro, essa esquerdinha burra que o Lula representa, pouco lida, pouco reflexiva, que aceitou o neoliberalismo com casca e tudo, assina carta aos brasileiros e não conhece nada. Sabe o que eles fazem? A guerra híbrida hoje é muito mais sofisticada. Eu pego um povo que, se eu propuser para eles um modelo de desenvolvimento em que o governo se anuncia responsável por promover o emprego, o salário, a aposentadoria, a qualificação da saúde, a educação, e diz de onde é que vem o dinheiro que vai cobrar dos mais ricos, etc., etc. Esse povo votando a favor disso, nós temos 80% dos votos. Não acredito. Agora pergunta para eles aborto, pergunta para eles sexualização de criança, que é onde essa burrice que se vende como esquerda, que é a esquerda do Partido Democrata. Está aí o Biden se desmoralizou em 6 meses. Por quê? Porque não tem conteúdo. Outro equívoco, cuidado que você está errando. Ele não está desmoralizado, não? Não, ele está, não só isso, como não, está com 30% de aprovação, 40%, e o plano dele está dando certo. Você está lendo, é porque tem das 10 estações, por exemplo, de rede a cabo, 9 são de extrema-direita. 9 são de desinformação. Olha, se isso fosse verdade, a gente tinha que desistir da luta política, porque no Brasil são 5 emissoras, 5 pertencentes a 5 famílias que jantam. Jantam e combinam. Ainda bem que todos defendem a mesma ideia. Olha aqui. Olha só. Todos defendem a mesma ideia. Tu acha que eu digo isso aqui na rede comercial brasileira? Não há a menor chance. Daqui a 3 meses você vai ler. O plano do Biden começou a dar certo. Sim. Eu aposto que isto é o que tem que ser feito. Aí quando você diz o plano do Biden é o que tem que dar certo, o que eu estou defendendo para o Brasil. É o que você está falando, o plano do Biden que você está falando faz inclui décadas. o projeto de infraestrutura. Uma coisa é você recuperar a ideia do Estado promover a superação da depressão econômica por um keynesianismo modernizado, uma aposta em ciência e tecnologia, em educação, uma aposta em infraestrutura. Olha só, deixa eu fazer uma pergunta, eu preciso fazer uma pergunta. Faz a sua pergunta. Só esclarecer, o projeto dele, a segunda parte, que é a grande, que é o projeto social, que é a rede social, é um vexame que um país como os Estados Unidos não tenha educação, não tenha pobre, tenha a quantidade de pobre que tem. A primeira parte é a de reconstrução física, estrada, ponte, metrô. Um país que já tem todas as estradas, todas as pontes, todos os metrôs. Está tudo Eu sei, mas isso é Keynes. O Keynes dizia que em tempo de depressão econômica, o governo devia pagar para o povo cavar um buraco e depois pagar para o povo tapar esse buraco. Isso é o New Deal. Não, mas isso é o nacional desenvolvimentismo brasileiro. Mas a pegada do Biden é refazer a infraestrutura com a pegada verde. Não é cavar o buraco e tapar. Não é cavar o buraco e tapar, claro. Não é cavar e tapar o buraco. Isso é uma metáfora do Keynes. Não, mas eu sei. Não, o país está envenenado, o mundo está envenenado, ele está querendo dizer, vamos desenvenenar. E quem tem mais oportunidade no planeta Terra de fazer isso com extrema visibilidade Brasil. E grande exemplaridade civilizatória do que nós brasileiros? Mas vocês não têm nem Deixa dinheiro. eu fazer uma pergunta. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Tu sabe quanto custa 1,5% da Selic que aumentou o mês passado?
Olha aqui, brasileiro. Então, fiscal, né? O governador do Rio Grande do Sul, fiscal. 1,5% de aumento na taxa Selic, sabe quanto custa? 70 bilhões de reais. No caixa do Tesouro, de onde sai o dinheiro para pagar a saúde, a educação. Ô, Ciro, se não deixar a Mara fazer pergunta, eu vou também já ficar estou mal. Muita testosterona demais. Eu quero fazer uma pergunta. Se a mulher falar, só tem macho nessa mesa? É isso. Só uma. Quero voltar à história do Lucas, que eu acho que é muito importante isso. O Ceará, ele tem uma história, e você tem uma história, e o Ceará tem uma história que começou com o Tasso e se perpetua até hoje com o Camilo Santana, muito bem sucedida no trato do dinheiro público, inclusive trazendo investimentos estrangeiros e parceria público-privada. Você tem isso no Ceará. Reformas. Mauro Benevides Filho fez reforma da Previdência no Ceará. Colocou funcionário público para contribuir, coisas que o governo federal demorou muito tempo para fazer. A história econômica do Ceará ela é muito bem sucedida, está sempre bem pontuado na questão fiscal e tal. Só que isso, para o povo brasileiro, e não é só o povo brasileiro, assim, você é um nome que hoje menos, mas já foi mais olhado com receio no mercado financeiro, que advoga dessas ideias do que foi feito no Ceará. Calma, não fala. Sem a CIO, sem a FBI. Então, assim, e que é muito bem sucedida. Só que isso, o povo brasileiro não percebe isso, não tem, e em todas as camadas. O discurso anticorrupção, e eu concordo, o Moro, no discurso dele, ele bateu, que é legítimo na estratégia dele, o discurso dele é todo em cima de anticorrupção. A questão econômica, ele não entra. Ele foi lá e buscou o Pastore, que é um nome muito respeitado, da mesma forma que foi buscar alguém para colocar ali, para falar, olha, eu tenho um economista. Foi o que ele fez. Vai convidar o Ciro. Mas no discurso dele ele não tem uma proposta econômica. Eu tenho meu Paulo Guedes, eu tenho meu posto pirâmide. Ele não tem uma proposta econômica, ele não sabe. Não tem. E agora, o Moro não tem. Ele não tem nenhuma. Não tem nenhuma proposta econômica. Não sabe nada E de educação? Mas a proposta dele é muito boa. De saúde, mais ou menos. De infraestrutura e tal. Ciência e tecnologia. Que é isso? Mas o combate à corrupção fala ao coração do brasileiro. Fala. Isso, o que o Ceará conseguiu, é um projeto de Estado, não é um projeto populista. E não fala o coração do povão ali, não vê, não só o povão, a elite também, entendeu? Aí, o que vocês fizeram no Ceará é um projeto de Estado muito bem sucedido. E a gente tem conexão aqui falando de um grupo de empresários portugueses que estão indo a convite de um prefeito do Ceará que quer levar investimentos para lá. Foi feito com o Porto de Roterdã, enfim, vocês têm muitos. Mas as pessoas o eleitor não olha isso, entende? Porque não é uma coisa populista. Como é que muda isso? Qual era o estado mais bem sucedido na economia quando o Aécio perdeu da Dilma? Era Minas. Minas teve uma... Minas está quebrado, Lucas. Agora. Isso é tudo mentira. A gente fica muito vulnerável. Os contratos que o Aécio fez com a grande mídia brasileira e tal, não sei o quê, não guarda coerência nenhuma com a vida real. Minas está quebrado. Mas o que ele está falando é o seguinte... Tu acha que não foi o Aécio que quebrou, foi o Aécio. O Anastasia consertou aquele estado. Não foi nem o Aécio. Foi a esperteza, o gênio, a Anastasia gênio. Belo do cara. Foi um belo do cara. E ele botou Minas em ordem. O que a gente está querendo chegar é o ponto. Isso não reverbera no eleitor. Como é que faz para o eleitor enxergar isso? Tem muita sabedoria no seu encaminhamento, e assim eu preciso, senão eu vou desistir. Então, eu não desisto jamais. Eu sou brasileiro. Isso eu estou brincando. Eu desisto jamais. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Sabe quantas eleições eu perdi no Ceará? Graças à generosidade do povo. Que conhece os meus defeitos, nunca nenhuma, nem as presidenciais. Fernando Henrique, na reeleição, ganhei dele. O São Lula, ganhei dele. Percebe por quê? Porque o nosso povo tem testemunho concreto. Claro que a gente não fica lá discutindo que faz 30 anos que o Ceará não fala em desequilíbrio fiscal. 30 anos. Você fez uma grande homenagem a quem fundou isso, foi o Tasso Gereissati, não é, que é um irmão, amigo que eu quero bem, admiro, e que foi tirado do caminho, que seria o grande cara para ter presidido o Brasil cara para ser na sucessão do Itamar.
E o Fernando Henrique deu uma rasteira nele e está aí até hoje, está aí esse vexame que está uma ideia belíssima que foi jogada na lata do lixo, que é o que o Lula fez também, uma oportunidade de ouro, 86% de popularidade, não reformou nada do país. Agora, por que o mercado não me tolera? Não é pela minha história, o mercado tem informações, relatórios, sabe tudo dessa história. O mercado não me tolera, eu vou explicar aqui com alguns números. O IPTU de São Paulo arrecada por mês o que o Imposto Territorial Rural, que é o IPTU das fazendas, paga por ano no Brasil. É verdade. O Ceará cobra 8% sobre as grandes heranças, porque tem um teto do Senado. O Brasil cobra 4%, as grandes heranças. O tributo sobre patrimônio, que agora com a pandemia aumentou no Brasil inteiro, o Brasil não cobra. Eu fui ministro da Fazenda, cobrei um imposto sobre lucros e dividendos empresariais que só o Brasil e a pequena Estônia não cobram. Caramba, só o Brasil e a pequena Estônia não cobram. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. Eu fiz a intervenção do Banesp e do Banerj, o mercado não me tolera. Sabe o que? Não, deixa eu explicar. Sabe o que era o Banesp e o Banerj? Emissores secundários de moeda. Então o governo de São Paulo, afundado em crise, emitiu um papel dizendo vale R$1 milhão, um título. O mercado dizia assim, isso não vale R$2, pô. O Estado quebrado, como está quebrado até hoje, tudo mentira. O Dória está dizendo aí que é o ajuste. Mentira. Passou 8 meses sem pagar dívida com a liminar. Quando caiu a liminar, capitalizou no fim. E o Ceará paga todo mês 12% da sua receita corrente líquida. Todo mês direitinho, há 30 anos. E esse crescimento de 7%? Repica. Então, repare. Não, mas você crescer 7 em cima de uma queda de 5... É bom. É o que o Brasil vai experimentar em 2021. 4,8 contra uma queda de 4,5. Que é o seguinte, mas eu conheço só um minutinho, gente deixa eu que só leu seu dizer, livro. eu quero dizer coisa a mais, 35% de imposto de renda, eu criei, eu cobrei, eu fiz, então o Banesp era o seguinte, vale R$1 milhão, aí o mercado dizia assim, isso não vale 2. Aí o Quercia dizia, o Maluf e tal, essa gente aí, Banespa, compra aqui por R$1 milhão. Aí o Banespa, que não tinha o dinheiro, comprava por R$1 milhão, o governo ia gastar, e eu pegava R$1 milhão, que não tinha, ia pedir emprestado ao Bradesco. O Bradesco disse, ok, eu compro esse título de R$1 milhão por 200, e tu me paga 20% de juros no mês. Isto era o Brasil. Aí o ministro da Fazenda foi lá, acabou a brincadeira, olê, olê, olá, intervenção num, intervenção no outro, no mesmo dia. O Banco Central voltou no Brasil a ter o monopólio da emissão da moeda. Sabe quando é que vão me perdoar? Nunca. Não, Ciro, eu conheço gente do mercado financeiro que leu o seu livro. Essa é a minha história. Essa é a minha história. Eu conheço gente no mercado financeiro que leu o seu livro e gosta do que está escrito lá, das ideias, das propostas que tem lá. Então, essa coisa assim de... E o mercado financeiro, você tem gente ali que não gosta do Moro. Que tem motociclista problema de aplicativo. sério com o Moro ali. O motociclista de aplicativo paga 4% do valor da moto por ano para trabalhar com a caixote de aplicativo nas costas. O dono de jatinho não paga imposto no Brasil. O dono de iate, o dono de lancha não paga imposto. É o maior paraíso fiscal de rico do planeta Terra. Percebe? A informação cambial é o seguinte, a política cambial, todo mundo debate, para que eu quero bem, respeito nos jornais, pedindo, Folha, deixa eu publicar um artigo e tal. Tá bom, uma vez por ano pode até ser. Então entra lá um artigo. Desculpa, é isso. Tá vendo? Porque meu defeito. Cara, o cara deixar eu publicar, já, provavelmente eu estou dizendo isso aqui, já não vão deixar eu publicar. Percebe? Mas é o seguinte, espera um pouquinho. Como é que se explica que um país como o Brasil tenha 254 bilhões de dólares de brasileiros declarados no Banco Central offshore? Em que entre esses brasileiros está o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda é a autoridade encarregada de vigiar a taxa de câmbio e de cobrar imposto. O dele está protegido da política dele lá fora. Mas é o Bolsonaro? Não, o Lula. Lula, o Meirelles também. Em favor do Lula e do Meirelles é que o Meirelles ganhou essa grana fora. E não trouxe para o Brasil, deixou lá fora, mas devia, por ética, sei lá. Você imagina o Ciro Gomes com R$1 milhão ou R$500 mil hospedado fora. O Ciro, Esse é um país saqueado. A gente está falando aqui desse cenário pré-eleição e, recentemente, algumas notícias meio que tomaram conta do imaginário popular em relação ao que vem para 2022, que foi o Alckmin podendo ser vice do Lula, o PSDB conseguiu a proeza, né? O sensacionalista até brincou, falou assim, o PSDB vai fazer uma convenção para escolher quem vai perder a eleição. Eles conseguiram perder a prévia para ele mesmo, né? A prévia que não aconteceu por conta de 1000 coisas. Você já pensa em algum nome para ser seu vice? Você tem ideia de quando você vai decidir isso? E isso pode ser
um fator interessante nas eleições? O que você pensa? Certamente no Brasil é importante que a gente dê uma olhada no vice, não é? E eu estou pensando nisso, mas eu sou aquele pobre que não pode ser arrogante. Então, como eu sou um penetra na festa, eu tenho que toda semana reanimar minha militância, porque toda semana me desistem, toda semana me inviabilizam. Então, se alguém tem 3 pontos, é muito bom. Mas você também meio que se desistiu agora com a história do PDT. Não, você falou... ao contrário, foi um ato de luta. Um ato de luta, não foi de desistência. Tá. É o seguinte, como é isso? Eu sou oposição a esse negócio aí e o meu partido vai votar a favor do negócio. Vou elogiar o Ciro. Pois é assim que eu vou manejar o Congresso. Vem cá. Você está falando num cenário, eu quero saber do outro cenário. Não, mas eu volto. Nós estamos fazendo nesse cenário. Não, mas a questão básica é a seguinte. Tá ótimo esse cenário. É lindo, pois é. É lindo, Por que nós estamos fazendo Eu só queria lembrar isso aí. Não, muito bom, muito bom. É porque calhou aqui. Todo mundo está aqui. É porque a gente vai ter uma última pergunta para falar de Lisboa que você vai ver. Então veja, o PSDB e o PT manteram na goela do povo brasileiro por 20 anos que eles eram os antagonistas ao redor dos quais nós tínhamos todos que nos posicionar com qualquer que fossem suas contradições. E agora o Lula se considera autorizado a chamar o Alckmin para ser vice dele. O que é isto? É para fazer o quê? Qual é a ideia que vai sair daí? Percebe? É isso que eu estou tentando dizer. A gente pode atravessar a pior crise da história brasileira com números concretos, 40% da força de trabalho brasileira na selvageria da informalidade, trabalhando 70 horas semanais para levar 2 pilas para casa. Podemos, enfim, fazer de conta que nada disso está acontecendo e escolher entre o Chico, o Mané e a Maria. Ô, Ciro, e a crise estará do mesmo tamanho e eu quero ver. Você podia escolher o Alckmin para ser seu vice e a ser Pindamonhangaba Connection. Dois candidatos Pindamonhangaba. Mas veja, aí não teria uma contradição, porque eu sempre denunciei a mentira que o PT e o PSDB fizeram no Brasil. Se você for recuperar a minha história, que é que eu chamo em meu socorro, eu defendi lá atrás uma aliança do Tasso com o Lula. Por quê? Porque havia absoluta afinidade naquela data entre as nossas concepções. Certo? Se é que a gente pode dizer que o PT alguma vez na história teve concepção. Mas havia ali uma genuína solidariedade difusa com os pobres, um moralismo. Ou todo mundo não lembra que o PT era a chibata moral da nação? Quer dizer, esse discurso aí não aguenta 2 dias de governo. Você quer falar alguma coisa? Achei que você queria. Não, o Lula é um animal político de se tirar o chapéu. Ele é um mas cara, sem dúvida. O fato dele chamar o Alckmin, como chamou no passado, e depois o próprio Temer, como chamou o Alencar. Opa, peraí, Alencar é outro assunto. Peraí, deixa eu só falar assim. Quando ele faz a carta aos brasileiros, quer dizer, ele faz visando que tenho que mexer nisso aqui para conseguir me viabilizar. Ele vinha de 3 eleições, né, que ele tinha perdido, e ele faz isso porque ele fala, sem isso eu não consigo me viabilizar. Então, a pergunta, na verdade, para você porque existe esse eleitorado, olha só, a gente concorda aqui, todo mundo concorda, conhece a sua história e sabe que você é um candidato, é o mais preparado hoje que você tem em história, inclusive, para mostrar. No livro tem lá, você fala de coisas, mas você tem uma história, um passado, inclusive de relacionamento com outros partidos e conseguir viabilizar. O Ceará é uma grande história e tal. Mas o que a gente está falando aqui é o seguinte, isso não chega, você fala, chega na população do Ceará. Chega, porque eles experimentaram isso, porque viveram isso. Mas o restante do povo brasileiro não vê isso, não está olhando para lá. Ele não conversa com um cearense todo dia para trocar essa informação. Então, assim, a escolha de um vice-presidente nesse momento, um movimento estratégico importante para pegar esse eleitorado, enfim, o eleitorado mais conservador, porque não adianta você falar para convertido. As pessoas que te conhecem. Então, como é que se cria isso? Como é que faz isso? No meu caso, só tem uma saída. Eu preciso estabelecer uma profundidade de relacionamento com o povo brasileiro neste momento, em que eu represente, para além de uma personalidade, uma linha de opinião, uma corrente programática. Isso vai ser uma coisa empolgante? Não, porque isso está no campo do racional, não está no campo do emocional. Então, o campo do emocional é o seguinte, lá na frente, se eu tiver uma base social, com uma corrente de opinião que replique o conjunto básico de ideias e tal, etc., isso é o meu modelo de poder.
para responder aquela pergunta do Caio. Porque senão nós vamos cair na seguinte síndrome. A seguinte síndrome: este modelo é a porta da tragédia. Todo mundo pode achar que o Lula é um animal político. O Lula passou 580 dias na cadeia, eu não aguentaria passar 2. Sabe, a minha dignidade, Você não sabe como que é, minha autoestima, o meu pudor não me permite andar na rua, entrar num bar, o cara me chamar de ladrão e eu não reagir. O Lula não bota a cara na rua. Isso deu certo. A Dilma foi caçada, o Collor foi caçado, o Michel Temer saiu pela porta dos fundos, o Bolsonaro está desmoralizado, não pisa na rua. Que modelo é esse? Eu quero ser, se e somente se, a minha relação com o povo brasileiro for uma relação de liderança respeitada, restaurar a autoridade. Sabe quando é que eu vou vender minha alma para ser presidente do Brasil e dizer amém para Lira? Sabe, o Lira para mim é um bandido, já tá com o dinheiro acertado para ser o próximo. Então pronto, elejam o Lira, elejam o Lula, pô. Mas, Ciro, esse cenário eu estou noutra, ou muda ou eu não quero ser. Mas, Ciro, esse cenário... quero ser, sabe para quê? Para liderar a mudança. Mas esse cenário já existia em 2018. Olha a emoção, eu quero mudar o Brasil, olha aqui. Só eu sou capaz de mudar o Brasil. Mas, Ciro, aqui está a emoção que eu posso te dar, meu povo. Ciro, esse cenário já existia em 2018. Já existia em 2018. Claro, esse cenário. Claro. Mas olha onde você está aqui de volta tentando outra vez. Olha que honra eu estou tendo. Olha que honra eu estou tendo. Sabe, eu venho de um estado, eu sou um penetra. Eu sou um penetra em festa de branco. Eu e a maioria esmagadora do povo brasileiro. Não, você é branco. Se fosse você... Eu estou falando em festa de barão. Então vamos trocar. De fato, eu já peguei 3 cânceres de pele porque eu acho tão ruim essa cor que botava beterraba com óleo de cozinha para queimar. Obrigado, é novo. A Gisele que comprou. Então veja. A televisão gosta dessa cor. A Gisele cuida de mim tudo. Então veja. Esta margem lá atrás estava dada. Por que nós caímos no Bolsonaro? Vamos refletir, porque tem a ver com o hoje. O Lula, com a força dele, mentiu descaradamente para o povo brasileiro, generoso que é, dizendo que era candidato de dentro da cadeia. E entupiu o debate. E aí lá se vai PCdoB, lá se vai PSOL, lá se vai não sei o que, todo mundo. O Boulos abriu. Boulos, que é a esquerda juvenil, de quem se esperava um mínimo de intransigência, já deixaram por menos. Todos deixaram por menos, porque o Lula tem essa capacidade de apodrecer. Você tem mágoa do Lula não ter te apoiado mágoa não é um sentimento que se possa cultivar em política. Eu tenho muita raiva do mal que o Lula promoveu ao Brasil, porque todas as pesquisas mostravam que eu ganhava. Todas as pesquisas mostravam que eu ganhava. Isso inviabiliza qualquer conversa com o Lula? Conversa não, eu sou uma pessoa do diálogo com todo mundo. Agora, eu estar no palanque com o Lula, pode esquecer que não acontecerá jamais. E conversa com o Moro, você não conversa? Nem a pau, Juvenal. Mas o Moro tem que conversar com todo mundo. O Moro, eu lavaria a mão se ele estendesse a mão. Se era um lava-jato. O Moro é um picareta. O Moro é um picareta, atenção, povo brasileiro. O Moro recebia auxílio moradia. Sabe o Bolsonaro? O Moro recebia auxílio moradia tendo um apartamento. Essa história... Percebe? Eu abri mão das pressões das aposentadorias que eu tinha direito com 36 anos de idade e era R$86 mil. Eu não fui morar no Palácio. Vamos estabelecer a questão. Então o cara é contra a corrupção e eu sou o quê? Eu não fui morar no Palácio porque considerava um privilégio que não cabia para os meus filhos, porque eu não ia garantir aquele padrão de vida para eles. Aí implementei essas moralidades brasileiras, ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado, com 36 anos, três aposentadorias para o resto da vida. Não aceitei receber. Estou contando agora porque a Gisele disse, tu tem que contar essas coisas. Pois agora tu vai ser rico. Aí o Moro combateu. Eu rico? Você não me conhece. Eu estudei a maior parte da minha vida na escola pública. Olha aqui. Pois é, a maior parte da minha vida na escola pública. Você não pode dispensar essas 3 aposentadorias. Sim, mas eu abri mão, cara, eu renunciei, não é negócio que eu adiei para outro dia, não, renunciei. Eu sei, mas... Aí o seguinte, o Moro é combate à corrupção e eu faço o quê? Eu sou o quê? Mas volta a pergunta da Mara, o que revela? Não espalha nós estamos dando o que vai viabilizar? O que vai viabilizar? Uma aposta humilde na inteligência do povo. Então eu vou trocar o método, porque ciclicamente, esse ciclo está dado, o Brasil faz isso. Na redemocratização, vocês todos estavam dizendo, na antecedência, não é culpa de vocês, quem ia ganhar, Ulisses Guimarães ou Aureliano Chaves? Os caras ficaram com 2%, foi para lá um tal de Collor, que foi empacotado pela elite brasileira como um moralista,
Caçador de Marajá. Caçador moralista, é o cara da moralidade. Essa é a frase vencedora da eleição. O caçador de Marajá, capa da revista Veja, de Marajá da Globo, é isso aí. É a bandeira Porra, de Moro, será possível? o candidato da CIA e do FBI, como diz o Ciro. Não, peraí, tenha calma. Mas olha só, Ciro, a capa da Veja... Faz sentido na cabeça de alguém que um país que gasta trilhões de dólares para ficar no Afeganistão, para interferir no Irã, para não sei o que e tal, não vai se imiscuir nas eleições brasileiras? Vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Todas as Ora, mas entraram, os arquivos que a gente conhece no Chile, no Brasil... E se queimaram. Sim, mas então, e eles aprendem isso. Olha o que aconteceu eles no aprendem o seguinte, eles Afeganistão. não vão mandar mais instrutores ensinar tortura, como fizeram no Chile. Ok, eu até compreendo que os tempos mudaram, embora Guantánamo esteja lá aberto. Eles têm empresas para fazer esse trabalho de corrupção. Eu não estou dizendo... Claro. Não é o governo, não é a CIA. Olha aqui, a propósito de Sérgio Moro, a propósito de Sérgio Moro, a Petrobras pagou mais de 5 bilhões de dólares a acionistas norte-americanos. Um juiz de Nova York determinou interferência e o Barack Obama espionava a Dilma. Isso tudo é oficial, Lucas Mendes. Isso tudo é oficial. Agora, minha política para o petróleo. Entregou a Petrobras, eu tomo de volta. Simples assim. E a política para a Petrobras? Porque então, veja, um dos pontos vamos lá. É a substituição de combustíveis fósseis, por exemplo. Sim, então a política para a Petrobras são duas. Eu vou usar aqui a política são duas. Então, repare, o contemporâneo. É criminoso você cobrar, através de um monopólio de fato que a Petrobras tem, preços dolarizados por combustível brasileiro. Criminoso, você abandona custo Petrobras para fazer preço de oportunidade se eu estivesse vendendo petróleo em Roterdã e eu importo crescentemente volumes de gasolina em querosene de aviação no Brasil, tudo 100% importado. O que vai acontecer? A Petrobras vai ter agora uma política de preços compatível com os custos Petrobras, mais uma rentabilidade em linha com o mundo, que é de 6%. Sabe quanto é o lucro da Petrobras? 37%, 6 vezes o lucro do mundo. E sabe o que eles fazem com o lucro? Não estão pagando a dívida, estão melhorando o balanço, não estão antecipando a distribuição de royalties, de dividendos, sem pagar imposto. 72 bilhões de reais no ano da graça de 2020. As ações da Petrobras estão lá embaixo no mercado externo. Essa questão do preço da Petrobras, a gente ia precisar de um outro programa aqui. A Petrobras tem que ser transformada, esse é o longo prazo. Eu estou com um programa todo aí na internet, entre nas minhas redes para vocês verem que está todos os números lá, para você ver o assalto que o Brasil está sofrendo. Então lá está dito que eu vou transformar a Petrobras numa grande, moderna, a maior do mundo, empresa de energia. Aí isso é teoria? Não, é o seguinte, sabe onde é que já tem um polo de hidrogênio verde nascendo? No Ceará. Pujante, poderoso, do Ceará, no Porto do Pecém. Percebe? Porque nós já estamos nessa aposta. Quando a gente entrou no poder no Ceará, o Ceará era 100% importador de energia, hidrogênio líquido. Olha o contrato, nós acertamos com australianos, franceses, ingleses, um contrato take or pay, compra antecipada. Vamos pegar a água usada do esgoto de Fortaleza, vamos quebrar um processo chamado eletrólise, a molécula da água, que é hidrogênio e oxigênio, com energia eólica que já está lá, e esse hidrogênio vai ser envasado, comprimido, e vai direto para a Europa, saindo do nosso porto, do Pecém, que é o mais eficiente do Brasil. A propósito, gastamos 1 bilhão e 800 milhões pelo porto, e um investimento que já está operando lá, que fez do Ceará o único estado que exporta semi-elaborado do Brasil. Estava vendo hoje a pauta de exportação do Brasil para Portugal. Petróleo, milho, soja. Só o Ceará exporta semi-elaborado. Melão e tal, essas coisas. Essa gente ferrou o Brasil. Você acha que o Lula não tem nada a ver com isso? O Brasil tinha 30% do PIB industrial. 30% do PIB industrial, hoje é 9%. Como? Fazendo populismo cambial. Durante o período do Lula, era mais barato você sair de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza. Ô Ciro, a gente já passou... Quebra o país. A gente já passou de 1 hora de programa, que é o tempo que a gente tem. Eu vou terminar aqui fazendo uma pergunta que vai ser uma levantada de bola bonita para você, vou favorecer aqui o candidato, e eu vou falar aqui com a autoridade entre os 4 aqui, que eu sou o único que mora no Brasil, né? Porque o Lucas e o Caio já estão lá em Nova York há muitos anos, a Mara tem dia que ela está morando em Portugal, tem dia que ela mora no Chile, tem dia que ela mora na Costa Rica, o brasileiro sou eu, né? Ela é agente da CIA. Ela é. Ela é a verdadeira agente da CIA. Certeza. E falando em agente da CIA, a gente está aqui em Lisboa, e eu tenho muitos amigos aqui, já dei entrevistas em alguns canais de televisão daqui, e as pessoas falam muito do Brasil, estão muito assustadas hoje em dia com o Brasil. Eu tenho amigos comediantes que falam assim, mas como é que está lá no Brasil? A ditadura está pegando pesado? E você fala assim, não, calma, não chegamos lá ainda.
E também tem aquela visão romântica do Brasil, país tropical dos anos 80, e fala assim, mas as praias, mas os caras acham que você não trabalha. Anos 80 né? ou anos 50? Não, dos anos 80, meados dos anos 80, que não era, já não era... Tinha um bom rock brasileiro nos anos 80. Era um bom rock brasileiro nos anos 80, ali na praia, você podia ir. E aí, você vai muito à praia? E eu respondo assim, claro que eu não vou à praia no Brasil, pô. Para ir para a praia não tem transporte público para eu ir de qualidade, para eu ir de carro não tem onde parar, você vai para a praia, você pode pegar uma hepatite, você tem que ficar em estado de alerta o tempo todo para ver se não vão te roubar, furtar alguma coisa. E a gente chega num país como Portugal, você passa uma semaninha boa de detox, que é o detox do tipo, nossa, eu posso pisar na faixa de pedestre aqui que o carro vai parar para eu atravessar. Eu posso deixar o meu telefone, que ir ao banheiro e voltar, que ele vai continuar ali naquele lugar. Nós estávamos saindo do restaurante e o Tabet assim, Tabet, relaxa, aqui a gente pode andar com o celular, exatamente, assim, não tem problema. Tem a direção defensiva, tem a caminhada defensiva. Exatamente, eu fui numa peça de teatro com o César Mourão, que é comediante daqui, terminou a peça meia-noite, a gente foi caminhando pelo centro do Porto até um restaurante, e ele falou, mas como é que é essa relação com a violência? Para você ter uma ideia, a gente está falando de agente da CIA, eu falei assim, eu sou o Jason Bourne aqui, porque a gente está caminhando aqui e eu sei que 10 metros atrás da gente tem um cara. Ele não tem, ele virou e tinha um cara, porque o Rio de Janeiro te faz viver esse estado de alerta o tempo todo. E eu entendo também que a solução para isso a longo prazo é a educação, que é isso que o Lucas falou, da Mara falou, a educação é um expertise seu, mas a gente também tem uma realidade que a educação a longo prazo não vai resolver. A minha levantada para você é a seguinte, Ciro, tem solução? Porque às vezes eu acho que não tem solução. Tem solução? Tem solução, tanto que eu quero ser presidente, mesmo. Você não tem ideia de quanto é conceitualmente simples eu sustentar com muita convicção e muita emoção de que se tem um país no mundo que tem solução é o Brasil. Aí eu faço o quê da onde? É uma patriotada? Não, é assim. Entre 1930 e 1980, o Brasil é o país que mais cresceu entre os países do mundo, o país mais cresceu. Crescemos 6,7% ao ano, todo ano, em média. Caía ali para 4, que ia 15 no outro. Negócio de doido. E explodiu o Brasil se reconhecia. Então, bossa nova, cinema novo, bicampeonato de futebol 58, 62 ditadura. E tal. Não, eu estou falando 58, 62, não tem ditadura ainda. Desculpa. Não é? Então, veja, aí pronto. Então, você tem o seguinte, Guerra Fria e tal. Mas, sob o ponto de vista modelar, porque a economia política ela não está muito preocupada com democracia, lamentavelmente. China, Coreia e tal, mas assim, a ditadura replica o mesmo modelo. O velho Geisel cria o polo de Camaçari, então o Brasil cresce entre 30 e 80, 50 anos, 6,7% ao ano. E era um país muito precário, sabe? O povo vivia no campo, iletrado, não tinha oportunidade de nada. A base física não era reconhecida, nós não tínhamos petróleo, não tínhamos província mineral. Hoje é o oposto, irmão. Economia do século XIX, o maior estoque de terras agricultáveis do planeta Terra por ocupar, com ganho de produtividade que só o Brasil mostra para o mundo. Que é isso? O cerrado, que era meio inviável, a Embrapa vai lá, faz uma variação genética na soja, a soja, pum, explode. O Ceará está produzindo trigo agora na Chapada do Apodi. Você imagina, a Embrapa desenvolve o caju clonado, e a gente não tem mais mata de cajueira, tudo plantado, o cajueiro replica exatamente o mesmo caju. Percebe? Então, terra agricultável, século XIX. Recursos hídricos, 1 de cada 12 litros de água saudável do mundo, fora um aquífero que está no subterrâneo da Amazônia, onde o céu é o limite, provavelmente o Brasil tem 1 de cada 5 litros de água potável do mundo. Então aí você vai, província mineral, tudo, mas o explosivo é o petróleo. Nós temos 20 trilhões de reais já identificados. Esses canalhas estão entregando a preço bruto para o estrangeiro. O Brasil virando um produto, um exportador primário como era no Brasil colônia. O que é isso? Aí o século XXI, a economia do conhecimento, aí está a tragédia. Mas a economia do conhecimento é uma aposta no cérebro das nossas crianças. Sabe, o Brasil não garante creche, no Ceará nós estamos indo para universalizar. Universalizar a creche em tempo integral. Na minha cidade vai ser a primeira do Brasil, Sobral, é onde a gente começa, onde a gente experimenta e faz o ensaio. O nível médio profissionalizante de tempo integral já é metade da matrícula no Ceará. A evasão escolar no Brasil é 60%, no nível médio no Ceará é 1%. Pô, deixa eu fazer, eu sei fazer, percebe? Qual é o problema brasileiro? Não é físico, não é humano, o problema brasileiro é político. Por quê? Porque nós temos uma tragédia que é o velho modelo dependia de 2 variáveis que morreram, não é mais replicável, dinheiro estrangeiro de longo prazo e barato, sumiu disso lá na crise de 79,
com o juro americano. Aliás, o Guedes está falando que ele quer os petrodólares. E a outra razão é que a gente não entendeu a aceleração e a complexidade da inteligência tecnológica. O que o Lula tem para nos dizer sobre isso, pelo amor de Deus? Ô, Chico Buarque! O que o Lula tem para nos dizer sobre isso? Acelerou a tecnologia e o Brasil agora é um país que está primarizando a sua economia. Mas é uma tendência do mundo. Que mentira é essa? A China era um Brasil. A China era 1% do comércio do mundo ontem, em 1980. A China hoje é 20 Brasis. Porra! O que o chinês tem que nós não temos? Só inteligência política, cara. China? É. Tem população. E nós não temos? E uma ditadura. Tem um regime que ninguém contesta. Eu não estou pedindo. Pois vamos lá. Eu sou o cara que condena o sandinismo envelhecido e podre. Eu sou o cara que condena o chavismo podre. Muito bem. E tal. Sim, mas porra. A China é foda. A China é diferente. Para cada Ciro tem 10 Ciro lá. Hein? Tem 10 Ciro na China. Leia o Xi Jinping em português. Ou se quiser ler em inglês, ou se quiser ler em francês, ou se quiser ler em alemão. É um conceito. É um conceito. Ok, a institucionalidade dele não é replicável. Nem me interessa replicar. Não me interessa replicar a institucionalidade. Ciro, mas o nosso caminho é mais fácil do que o deles. A China importa do Brasil a comida, cara. A China está agora entrando em Angola, e o Brasil de costas para isso. Entrando em Angola, eu fui lá visitar os angolanos aborrecidos, porque o Brasil não presta atenção neles. Aí os chineses ocupando tudo lá e tal, e o Brasil perdendo a oportunidade. 184 mil brasileiros estão morando em Portugal. Sabem, procurando segurança, a classe média procurando segurança. Que é isso, irmão? Você tem que ter mais medo do imperialismo chinês do que americano, se eu fosse você. Não, o imperialismo não presta ponto. Eu sou um brasileiro apaixonado pelo Brasil e eu sei que o que o mundo quer para o Brasil, pouco importa a institucionalidade, o que o mundo quer para o Brasil é um buraco de mineração e uma província de produção de proteína. Na divisão internacional do trabalho, é isso que está marcado para nós. E o Brasil só mudará isso no cotovelo. Ninguém vai nos deixar crescer, ninguém vai nos deixar. A desindustrialização brasileira, então, Fernando Henrique, teoria da dependência. Ora, porra, a indústria brasileira nasceu porque nós inventamos aí um negócio muito ineficiente que é o protecionismo. Não é disso que eu estou falando. Mas, assim, o juro do mundo é zero, o Brasil é o maior do mundo e em ascensão, em plena decadência econômica. A tecnologia é uma centralidade do ato de consumo e nós estamos simplesmente fora da discussão. E aí o debate político brasileiro é Lula com Alckmin. Que é isso, pelo amor de Deus? Que é isso? Se quiserem, vão. Eu vou estar na luta para oferecer um caminho diferente. Bom, segunda chamada de hoje termina por aqui. A gente já teve mais de 1 hora de programa aqui, foi muito bom. Obrigado. Obrigado a você. Prazer tê-lo aqui. Caio, obrigado, Mara. Obrigado, Ciro. Boa sorte. A gente janta hoje, não? Com o maior prazer. Não sou candidato a vice. Estou fora. Mas daria um grande nome, porque é uma introdução na confiabilidade que você merecidamente tem no mercado. Né? E nem a gente da CIA. Não, isso eu sei que você não é. A gente da CIA você é um excelente brasileiro, também não. Veja, a gente da CIA, inteligência é um negócio moderno que o Brasil precisa aprender a ter. Inteligência não significa negócio desse filme de James Bond, não. Inteligência é o seguinte, é você saber proteger seus interesses, você não tomar bola nas costas, proteger suas riquezas, sabe, projetar o seu poder, a sua compreensão do mundo, dos seus valores humanitários para o planeta. Isso é essencial. Eu vou montar um sistema de inteligência e contra-inteligência ultra profissionais no Brasil. Cuidado com a paranoia. Não tem paranoia nenhuma, rapaz. Eu conheço a história do mundo. Me chama. Eu conheço a história do mundo. Eu conheço a história do mundo. Você sabia que os americanos desenvolveram a legislação? Só está encerrando aqui, depois vocês cortam. Os americanos desenvolveram a legislação. Eu sou professor de direito, não é? Eles desenvolveram a legislação que é o seguinte: qualquer empresa que acesse o mercado americano ou que cote suas ações na bolsa americana são jurisdicionáveis da justiça americana. Aí meteram um cara dentro da Embraer para preparar a usurpação pela Boeing. Eu fui para os planetas Terra, consegui sabotar, está aí de volta. A Embraer é nossa. E a empresa de aviação mais rentável do planeta Terra, cara. Mas o Havaí era as empresas chinesas também. Hein? Eram as empresas chinesas. Por quê? Esse tipo de legislação americana tinha um alvo, era... Sim, mas eles meteram, um juiz mandou botar lá um cara dentro da Embraer e o Brasil engoliu essa. Depois mandou botar um cara dentro da Petrobras. Aí a lei de partilha, isso aqui, ele sabe. Né? Vai ver a história do Mossadegh, Google, Mossadegh, Irã e tal. Ora mais, os americanos estão fazendo o que é papel deles, defender seus interesses estratégicos. Você imagina o seguinte, a Força Aérea Brasileira, um dado, a Força Aérea Brasileira, para levantar um caça,
Gripen depende de querosene de aviação importado dos Estados Unidos. Tenha certa paciência, esse não é o meu país. Até semana que vem com mais uma segunda chamada. Tchau.